Oi, doutora Ana. Oi, minha querida, boa Tudo bom? noite. Uma honra tê-la conosco aqui hoje. Imagina, a honra é minha, doutora. Estou muito feliz em conversar com você. Eu também. Então, nosso tema hoje é muito bom, né? Para informar não só eu até fiz questão de colocar no nosso folder, chamando a atenção que não só aos advogados, à sociedade em geral, né? Sim, é um tema que importa a todo mundo, né? A Abrange todo mundo. a sociedade como um todo. Exatamente. Mas eu vou deixar que a excelentíssima doutora comece e aí a gente vai batendo um papo. Eu acho assim, a intenção, gente, é a gente ter uma conversa aqui à vontade, né, com franqueza. A doutora Ana é maravilhosa, uma defensora dos direitos das mulheres, aguerrida. Eu me sinto muito honrada em estar participando dessa live com ela. E eu acho assim que, infelizmente, ainda se tem uma falsa concepção de que quem defende os direitos das mulheres estaria cometendo uma espécie de exagero, o famoso mimimi, coisa de feminista, uma perfumaria jurídica, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Então, nós tivemos a Val, minha diretora que trabalha comigo, braço direito, braço esquerdo, está aqui também, a Valéria, minha assistente, Oh, obrigada. seja bem-vinda, Valéria. E se a gente for olhar, né, o censo do IBGE 2022, que apurou que a população majoritária do Brasil é do sexo, do gênero feminino, são as mulheres negras e pardas, né, e as pardas estão inclusas na concepção de negras para a pesquisa do IBGE. Sim, A gente vai chegar à conclusão que, pelas pesquisas, é a população que está mais alijada de oportunidades no mercado de trabalho, que tem mais dificuldades, quer dizer, que consistem, em sua maioria, são cabeças de família, são chefes de família, nas famílias monoparentais. Então, assim, a gente está falando só da maior parte da população brasileira, né? Então, são as chamadas famosas arrimo de família, né? sim, sim. Então, a gente tem. ah, é muito importante a gente conversar isso, porque as dificuldades no mercado de trabalho, né, elas atingem a todas nós, a todas as mulheres, quer sejam aquelas que são desfavorecidas porque já são discriminadas pela cor, pela origem social, já não Pela têm religião, pela religião, pela falta de oportunidades, pela própria sexualidade. Isso, infelizmente, né, essa discriminação assintosa, ela não é só privilégio das mulheres, nós temos, né, várias outras pessoas, casais homoafetivos, nós temos várias outras situações transexuais que são pessoas deixadas muitas vezes à margem da sociedade. Então, a gente está falando, tentando conversar aqui sobre algo muito importante. Assédio. Quem é que nunca passou por assédio, né, doutora Ana? Seja eu acho ele, que todas. todas nós já passamos, de várias modalidades, vários tipos. E aí, doutora, com a sua experiência, com tantos anos de advocacia, como é que a senhora detecta a causa disso, né? A causa da gente ter tantas notícias de stalking, da gente ter tantas notícias de invasão da privacidade das mulheres, de compartilhamentos indevidos de nudes, de exposição da privacidade. O que a senhora acha que seria a causa principal para isso? Machismo.
Doença mental. Eu estou me referindo ao assédio moral, né? Como que é o principal, na verdade, que a gente pensa que assédio é só quando é sexual. Não. Existe uma falta de educação no sentido de informação, né? Em que a mulher não pode se calar quando ela é assediada, seja no trabalho, seja na rua, seja num ônibus, onde quer que seja. Pode ser no trabalho, como você mesmo mencionou, que a gente já tem amparo jurídico para isso, independente do cargo ou função. Por exemplo, ela pode ser colocada para trabalhar mais horas do que deve. Isso é assédio. Uhum. Ela pode ser repreendida publicamente. Isso é assédio. E então é um desconhecimento do que é o assédio, né? O assédio, ele, tirando um pouco da vertente do trabalho, o assédio, os mais recentes, o que eu mais tenho notado, o que mais tem acontecido e que mais tem prejudicado a mulher é o assédio moral, o stalking, o cyberbullying, que é o virtual, né? E, infelizmente, as mulheres, elas são, por falta de conhecimento, elas nem sabem que hoje em dia já está no Código Penal, que antigamente era visto como uma importunação, uma contravenção. Agora não é, é crime. Uhum. E qual é a dificuldade da mulher provar essas situações? É porque ela precisa colher provas. E, e essas pessoas se mantêm no anonimato. Então, é realmente muito difícil. Inclusive, quando você vai a uma delegacia de crimes virtuais, por exemplo, tá, a mulher está começando a ser assediada virtualmente, eles não fazem nada. A pergunta é, tem alguma foto sua de nude? É, falou foi alguma injúria contra você ou calúnia? Ah, não teve? Então não tem o que fazer. Não, não é assim não. Não é assim não, tá errado. Isso tá errado. Porque independente de não ter tido ainda, porque a gente não sabe até onde vai, ou não ter tido, se ela está sendo, pelo stalker, né, vou falar o português, perseguida, tá, de qualquer forma, ou na rua, ou quando ela chega a casa, ou virtualmente, ou em todas as redes sociais, a- pode engrandecer e ela achar que a coisa vai paralisar. Aí ela, exemplo, você vai e muda a senha de tudo. A pessoa consegue, ela entra, Sim. ela continua, aí ela dá um tempo e a coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. E o que acontece? A mulher, ela precisa pedir ajuda primeiramente aos familiares, aos amigos, porque isso começa a consumir ela literalmente. Ela se acha, primeiro, que ela tá maluca, ou as pessoas dizem, é problema do Facebook, é problema do Instagram, isso é sistemático. Não, não é. Não é. Não é. É alguém que, por algum motivo, independente de etnia, religião, cor, ou a função que ela exerce, de alguma forma está atrás dela. Não, nem sempre tem um motivo real. Tá? É como eu te disse, muitas vezes a pessoa pode ser até doente mental. A gente não sabe, né? E começa a perseguir a mulher, e a mulher acha que trocando senha ela vai se livrar. Muitas vezes não vai se livrar, a coisa perpetua. E como eu te disse, não chega ao nude, por enquanto, é um exemplo que eu estou dando, né? E ela vai ficando desesperada, porque hoje em dia a gente sabe que tudo é virtual,
até para a mulher trabalhar, ela precisa do virtual. Então, o stalker, cyberbullying, ele consegue entrar até no e-mail profissional da pessoa. É muito, muito sério. Muito sério. Então, E ela precisa, inclusive, de apoio, não só jurídico, como apoio de psicoterapia. sim. Porque ela começa essa perseguição, embora não seja física, é a pior perseguição que tem, porque é o anonimato. Enquanto ela não descobre quem é, isso não acaba. Enquanto ela não consegue botar a pessoa respondendo pelo crime, que está previsto no Código Penal desde 2021, isso não termina. Então, Então, ela chega a ponto, tem pessoas que chegam ao ponto do suicídio. Então, eu acho muito importante. A doutora Ana tem um texto sobre stalking e Tenho um artigo. de tudo que ela aqui ela está colocando, eu acho muito importante a gente frisar para quem está assistindo que precisa sim se posicionar e ir atrás de uma punição. Quer dizer, ainda que seja difícil, que se chegue na delegacia e haja um comportamento muitas vezes de desinteresse ao receber aquela denúncia, uma negativa. O Marciano perguntou duas coisas interessantes. Ele falou assim: mulher que denuncia o assédio no trabalho corre o risco de ser demitida? Sim, Marciano, corre o risco de ser demitida. A coisa mais difícil é você conseguir testemunhas. Tem até uma cartilha do TST a respeito de assédio moral que recomenda a pessoa documentar, conversar com colegas, denunciar para um superior hierárquico. Mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Então, assim, apoio de familiares. Muitas vezes essa mulher pode não ter o apoio de familiares. Mesmo assim, o que a doutora Ana falou é essencial. Ela precisa, sim, buscar ajuda terapêutica para se fortalecer. Então, são dois pilares: deixa eu me fortalecer e deixa eu exercer os meus direitos para me livrar dessa situação que está me adoecendo. Porque é o que a doutora está, com vasta experiência, está relatando. A gente ouve falar, e a doutora tem experiência específica nesse assunto, nesse campo, algumas pessoas chegam a se autolesionar, a tentar suicídio, e também existe aquela história do gaslighting, né? Que a pessoa, Sim. ela acha que, como isso é minimizado, é negado, muitas vezes pelo agressor, ou até para as pessoas que ela conta o que aconteceu, olha, aconteceu tal coisa. Imagina, você tá louca, você tá viajando. Quem você acha que você é para alguém ficar te perseguindo, não é? Ela Então chega a isso se é sentir muito culpada. sério. Isso é muito sério porque você acaba engessando aquela pessoa, ela fica assim, fica acuada, fica angustiada, minimizada como ser humano. E é algo muito atual, é algo que está acontecendo com muita gente. E, assim, quanto ao assédio moral, doutora Ana, tem um projeto de lei, né, para criminalizar o assédio moral. E o assédio moral, como o bullying, ele exige uma multiplicidade de atos, uma reiteração. É uma campanha para desqualificar, para humilhar, para perseguir o outro. Ao passo que o assédio sexual, ele se compraz com um único ato, por exemplo. Imaginemos uma piadinha de mau gosto, com tons, né, com conteúdo sexualizado, e aquela mulher, ou o toque na mulher indesejado já é mais flagrante, né? Como a gente ouviu Sim, até o caso de uma vereadora, lembra? Acho que lembro. em São Paulo. Então, quer dizer, aquilo foi muito flagrante, chegou, pegou no busto da mulher, o colega, etc. Mas assim, vamos imaginar uma piadinha de mau gosto, né? Alguma piadinha sexualizada que compara com o corpo daquela mulher. Isso já vai haverá a consumação do delito de assédio sexual. Já o assédio moral, se vier a ser criminalizado, ele vai exigir, como bullying, uma multiplicidade de atos.
uma certa incongruência nessas duas hipóteses, né? Quer dizer, por quê? Qual a razão do legislador considerar que um assédio moral, numa situação, por exemplo, de uma piada de mau gosto, né? Eu estou pensando numa situação Sim. mais suave. Por que que exige uma reiteração, uma perturbação constante do outro, uma humilhação constante? Não seria um pouquinho incongruente? O que você acha, Ana? Eu concordo plenamente com você, por isso que eu bato muito na tecla que a gente precisa de mais mulheres na política. Não tem outro jeito, porque a gente fica, Deus dará, desculpa a expressão, né? Somos unidos, temos movimentos em torno de outros temas, violência doméstica, etc e tal, só que a gente não enxerga, como você mesmo disse, que no próprio trabalho, a pessoa tem a dificuldade, independente da função ou do cargo que exerça, quando é um superior hierárquico, ela tem grande chance de ser demitida. Então, eu volto a dizer, a mulher precisa colher provas. E é difícil, porque você fala com quem está do seu lado, pode ser até o melhor amigo, diz, você está exagerando, não é bem assim, e a coisa vai crescendo. Mas ela vai. E ultimamente, pós-pandemia, cresceu absurdamente. E não é divulgado. Porque, primeiro, a mulher se sente culpada. Segundo, ela não acha amparo. Terceiro, ela não entende que ela não tem culpa de nada. Quarto, ela não procura uma psicoterapia para que ela se fortaleça e aí sim procure a parte jurídica para que ela chegue, porque tem que chegar a quem está fazendo mal a ela. Está previsto no Código Penal. Graças a Deus, deixou de ser contravenção, né? Então ela tem que essas pessoas que viviam no anonimato, elas hoje em dia podem ser vistas juridicamente, com pessoas especializadas, obviamente, e ela, se a coisa dificilmente o stalking ou qualquer outro tipo de assédio moral, ele vai ser muito, digamos assim, muito nítido, né? Vai ser uma coisa mais debaixo do pano para que a mulher não tenha prova. Então, daí a grande dificuldade, né? E nas delegacias, por mais que você chegue falando, na minha opinião, eles não têm ainda a preparação do que é isso. Da nova legislação, que isso é crime. Porque quando eles falam que se não tiver foto de nude, ou se não te xingou, ou não causou injúria, não tem nada, então me desculpa, eles não conhecem a lei. Então, na verdade, o que você está me falando, eu ouço muito de advogadas que se sentem, especialmente as mulheres, né, as advogadas, quando elas vão à delegacia representando uma cliente para acompanhar, para lavrar um boletim de ocorrência, o que elas sentem? Muitas vezes elas assistem a uma negativa de lavratura desses boletins de ocorrência, e mesmo com as advogadas junto, né, Sim, das vítimas. Então, assim, e por quê? Porque há uma minimização desses fatos. Mas isso é uma bobagem. Não, gente, isso não é uma bobagem. Isso pode levar uma pessoa, uma mulher, a um estado depressivo, a uma tentativa de suicídio. Isso pode acabar com a tranquilidade psíquica, com a autoestima de uma pessoa. Então, é algo muito sério. Mas a gente volta para a raiz dos problemas, que é essa cultura patriarcal, que é machista, que é desigual, que considera a mulher sempre como algo inferior quando cotejada com um homem. E aí eu queria entrar com você, Ana, na questão justamente, porque assim, como eu estava falando no início, todas nós aqui já passamos por situação de assédio de sim. diversas maneiras e passamos todos os dias. Já é difícil a gente trabalhar com direito, porque a gente trabalha com litígio, a gente está trabalhando com aquilo que dói, a gente está trabalhando com aquilo que perturba, que toca o interesse financeiro e emocional das pessoas. E muitas vezes o que eu vejo? Eu vejo as mulheres com as outras mulheres sendo machistas, agressivas,
o jeito que... e não estou falando só comigo, não. Estou falando assim, Sim, por exemplo, duas advogadas, né? O jeito que eu sou abordada por advogados geralmente é mais respeitoso do que o jeito que eu sou abordada por advogadas. Então, é uma coisa que eu não consigo me conformar, porque eu acho que assim, todos nós estamos trabalhando para o mesmo objetivo, distribuição da justiça, né? A sim. gente está ali para resolver um Igualdade conflito. de direitos. E não é só no nosso trabalho jurídico, né? Se a gente pensar no trabalho administrativo, nos cartórios que eu tenho contato, vamos imaginar você no seu escritório, com as suas funcionárias, né? Dentro de casa, com a funcionária que trabalha em casa. É uma relação de competitividade, de falta de sororidade. Eu não estou dizendo que todas as mulheres sejam assim. Eu sei que você é uma mulher diferenciada, que você está sempre Sim. lutando pelos direitos das mulheres, você é uma pessoa generosa. Vi como você nos recebeu num livro coletivo que a gente participou, Mulheres um Grito de Socorro, organizou ali o lançamento do livro na Livraria da Travessa. Foi tudo muito especial, porque teve você ali para fazer isso, a verdade é essa. Imagina, querida. Então, assim, não estou dizendo de você ou de muitas mulheres bacanas, queridas, que estão aqui assistindo a gente, mas é uma dificuldade que eu sinto, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra que foi muito surreal, porque fui participar de um encontro de mulheres na Assembleia Legislativa. Aí tinha uma juíza que falou depois de mim, e eu falei das dificuldades como magistrada que eu sinto nessa questão do contato, né? E da questão do machismo, porque existe, não é uma fantasia, né? Isso não é uma Sim. imaginação. E aí, e aí depois, assim, ela foi falar, eu me senti completa, sabe a história do gaslighting? Você se sente assim, Sei. completamente? Imagina, não é assim, eu me sinto tão feliz, tão acolhida. Imagina, isso não existe. Eu fiquei assim, com aquela cara chocada, né? Assim, como Olha, é que desculpa te interromper. Dá vontade de falar assim, Deus me livre, eu tenho horror a desejar mal a alguém, mas dá vontade de falar assim, se acontecesse com ela, né? Aí ela ia ver o que é bom pra tosse. Pois é, mas uma pessoa, qual a conclusão que eu chego? Que uma pessoa que ela já não prima pela empatia, ela não vai alcançar a profundidade Não das vai. coisas. Então, assim, existe, isso é o nosso dia a dia, é com todo mundo, é com todas nós. E isso é muito nocivo, porque, assim, o quanto o nosso trabalho muitas vezes é altamente desgastante com essa agressividade, né? Quando, na verdade, você realizar a justiça, você tentar distribuir justiça, é um trabalho conjunto, cada um fazendo seu Sim. papel com respeito, respeitar o papel do advogado, a fala do advogado, respeitar o papel do promotor, da juíza, do juiz. E eu acho assim, eu já vi, você já deve ter visto, muita gente adoecendo na advocacia, né? Olha, Por conta disso. a maioria, inclusive, desculpa te interromper, isso há muitos anos eu reparo, são dependentes de calmante, têm problemas cardíacos, Câncer, muitas vezes, né? câncer, dores de cabeça, dores de estômago que podem causar até uma úlcera. Sim. Realmente a saúde da gente é muito afetada. E aí, voltando, tirando um pouco da nossa área, essas mulheres que passam por todos esses crimes que estão previstos desde 2021 no Código Penal, tá? Elas passam por tudo isso. E, e a dificuldade delas talvez seja até maior por não estarem na área jurídica e não terem amparo, né? Eu tenho que procurar um advogado. Que advogado que eu vou procurar? E aí volto à sua fala. A gente trabalha muito com a questão da igualdade da mulher, em tudo quanto
é meio, que tem que ter igualdade, direito, 50%, 50%, mulheres na política, mulheres nisso, mulheres naquilo. E aí eu falo, a minha fala é a mesma que a sua. Eu muitas vezes, até me perdoem as minhas amigas que estiverem ouvindo, eu tenho diversas, mas os meus maiores amigos são homens. O que é triste, e por isso que eu acho assim, o que eu queria colocar, por exemplo, para as mulheres, né? Se você tem uma colega de trabalho que está passando por uma questão de assédio, ok, ninguém quer perder seu trabalho, né? Mas assim, se ninguém tiver o mínimo, a mínima iniciativa em ser solidária, né? E nada, ninguém melhor do que uma outra mulher para se colocar no lugar dessa vítima, né? E não competir e achar que porque ela é jovenzinha, porque ela está com uma saia mais curta, ela está fazendo de propósito. Às vezes pode ser uma garota de 20 anos que está começando o trabalho, que é uma estagiária, e eu já vi isso acontecendo, você também já deve ter visto. E por que essas mulheres não procuram, então, né, vamos tentar, a partir de nós mesmas, mudarmos esse movimento, porque a gente só consegue alterar a sociedade se a gente mudar os nossos atos, as Sim, nossas posturas. A gente começar. Então, assim, sim, ninguém vai dizer para um assédio no trabalho: olha, que é fácil você ser testemunha. Muitas vezes a pessoa não quer correr o risco, a gente respeita isso. Mas dependendo da situação, tem situações muito graves. Então, existe uma necessidade ética mínima, né? Então, assim, tem que existir políticas públicas, mas as políticas públicas não vão existir sem pressão da sociedade. E essa pressão precisa começar das próprias mulheres, né? Esse é o ponto. Se você sabe que você é mais afetada, seja solidária com outra mulher. Começa por aí, né? Por mais que, olha, não preciso ser amiga íntima daquela pessoa para respeitá-la. E assim, a questão do trabalho, né? A gente tem também que se conscientizar o quanto é difícil para as mulheres manterem os seus empregos com dupla, tripla jornada, cuidando de filho, de casa, muitas vezes com pais doentes. Então, assim, por que que a nossa sociedade coloca toda a atribuição do cuidado para a mulher e não divide? Então, é isso, são coisas assim que a gente precisa começar a trabalhar. Muitas vezes, quem tem filho pequeno, começar a ensinar os meninos a serem sim. diferentes, né? A educação começa em casa. E agora, você tinha falado, olha, depois da pandemia as coisas pioraram. Eu também acho que piorou muito. Eu não sei se as pessoas. Ricardo tem razão, né? Mulher que não vota em mulher. Tem, tem. Falou bem. Não vai, porque olha, você quer melhor, Ricardo, do que assim. A mulher que está sofrendo um problema grave de assédio, né? E tá doente, está se sentindo um cyberbullying, está sendo invadida, está enlouquecendo com as mensagens, está com medo muitas vezes. Pode ser um bandido, alguém que quer o dinheiro dela. Os golpes amorosos, né? Não preciso dizer nada, tem tanto golpe Nossa, como tem. amoroso, né? Então, é uma coisa que está pululando, digamos assim, e ainda ela, na hora de procurar um profissional, ela pode não cogitar em procurar uma advogada, e sim um advogado. Então, é esse tipo de postura. Você vai escolher o profissional que te agradar, mas por que que você não trabalha a sua mente para também buscar, né, uma profissional do gênero feminino, para que você também tenha esse cotejo de atuação, para você tentar ali estudar a proposta e ver se aquilo te interessa, né? Então começa daí, começa da gente de nos valorizarmos e valorizarmos mais as outras mulheres, né? Você fez uma colocação muito boa. O machismo, ele ainda impera, inclusive nessa questão do cliente achar que o homem é mais eficiente do que a mulher, o que é um absurdo, né? Uhum. Eu estava até lendo aqui uma matéria que saiu e até era relativa a você, que a gente está começando a ver mais magistradas,
mas não é uma coisa antiga, é uma coisa mais recente. E sabe-se Deus a luta de cada uma para chegar lá, né? Porque na prova oral, só por você ser mulher, a questão já é mais difícil. Essa história de escolher o ponto não é bem assim. A gente sabe, É né? isso. Mas E assim, o que eu acho mais difícil é a desunião, sabia? é Entre as aí que eu mulheres. ia chegar, aí que eu ia chegar. Eu não consigo entender por que tanto movimento e não ter sororidade. Então, muitas vezes, eu até me perdoem, não são todos os movimentos, mas muitos movimentos eu até desconfio, porque eu não Sim, acho que é um movimento real. O sim, movimento real é quando você dá a mão mesmo. sim. E eu não vejo isso. Alguns, sim, mas muito poucos. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu Como o acho Ricardo colocou, super, né? Mulher super não vota em mulher na importante. política. É super É, importante. recentemente, desculpa se eu te interrompi, recentemente nós tivemos o caso, até a gente pode falar, não vou citar nomes, de duas amigas que se candidataram a deputada federal. Ambas com uma capacidade absurda, uma quantidade de votos imensa. Por muito pouco não chegaram. Sabe por que por muito pouco não chegaram? Porque a maioria que votou nelas foi homem. É Lamentável, não é? inacreditável uma história dessa. É. Aí vamos para outro campo. Você está no seu trabalho. Ninguém sabe a sua luta diária, acha que você vive na Disney, né? Porque você está num determinado poder, ou porque você é juiz, ou porque você é uma advogada que tem uma certa visualização, ou porque você é uma funcionária Eu pública gostei da que Disney, foi bom. é Disneyland, Disney World, né? Acho que você tá. Ou então que você é a Barbie. Essa história da Barbie me incomoda horrores. Mas enfim, a- eu não sou boneca, eu sou ser humano. Começa por aí. Sim. Mas tudo bem. Aí o que que acontece? Você tá do lado, você dá a mão, às vezes até a mulher, ela tem receio se você está efetivamente dando a mão. Ela não compreende o seu diálogo. Isso também acontece. Uhum. Ela acha que você está querendo pegar o lugar dela. E não é nada daquilo. Você Sim. está vendo que ela está passando por um problema que ela nem notou ainda, está querendo chamar a atenção dela com, claro, com gentileza, com tato, com tempo, não é de uma vez só. E aí ela, em vez de te entender, ela entende tudo ao contrário. Por quê? Porque ela está tão desacreditada na sororidade que ela não te ouve. Mas isso é muito nocivo, né? E é isso que a gente precisa mudar, essa cultura de base. Quer dizer, através dos nossos comportamentos e, claro, fazendo conexões com aquelas pessoas que se mostrarem abertas a essas conexões. Porque existem, aliás, como você falou, é nítido. Ninguém, eu acho que a gente tem que desmistificar essa história de que as pessoas não têm capacidade cognitiva. Nós sempre percebemos, nós podemos não falar o que nós percebemos, mas nós percebemos a hipocrisia, a falsidade, aquele comportamento mais artificial, e até como você falou, uma competitividade por nada, muitas vezes, por nada, para emprestar um clips, né? Por assim dizer. O querer Não, flash. a pessoa precisa de um clips, eu não vou emprestar um clips. Imagina, tem uma caixa, mas para que eu vou? Então, esse tipo de comportamento, eu acho que assim, se as mulheres não começarem a mudar o comportamento delas em relação a outras mulheres, não adianta o Brasil ser signatário, né, de convenção. A gente tem o CEDAW, né, que é uma convenção da ONU, a E eu ia primeira falar agora. que o Brasil aderiu. Não adianta nada a Convenção de Belém do Pará, não adianta nada a Lei Maria da Penha, se a gente não começar a mudar essa postura das mulheres perante as outras mulheres, parando de ser machistas, sendo mais solidárias, sendo mais respeitosas, e até se questionando.
Porque, assim, se a gente for estudar, né, Ana, e você deve, com certeza, você tem uma vasta experiência muito maior que a minha nesse assunto. Imagina. Você é juíza, eu tenho É, mais mas experiência que eu você. sou juíza de família e, assim, eu sei que você atua bastante na parte criminal, né, da violência doméstica, ali no front mesmo. Então, assim, existem razões psíquicas até para que as mulheres sejam né, compitam com outras mulheres e sejam essa coisa acirrada. Existem razões culturais e até psíquicas que vão sendo criadas no subconsciente dessas mulheres. Ok, mas então vamos enfrentar esses medos, vamos enfrentar esses fantasmas, vamos tentar olhar para as outras mulheres com generosidade, porque a gente vai fazer o nosso mundo melhor. Porque não adianta nada você ter uma legislação muito bacana, né? E a gente ficar naquela tecla de que só os homens é que são machistas e que desrespeitam os direitos das mulheres. Somos nós mesmas que enfraquecemos as mulheres. Então, eu acho que Não isso tem, não é. não tenha dúvida. É, por exemplo, você vê uma mulher subindo, digamos, de visibilidade. Um exemplo, qualquer uma, pode ser uma atriz, quem quer que seja. O que você ouve de crítica, se você parar para perceber, a maioria é mulher, criticando mulher. Então, quer dizer, a mulher, ela não pode ter o direito de batalhar e ninguém sabe a batalha dela para chegar aonde ela chegou. E se ela chegou naquele ponto, gente, atenta, essa ali pode te ajudar mais do que está começando. Então, se ela está te dando a mão, ou se ela não te enxergou, vá até ela. E não é para competir com ela, não é para puxar o tapete dela. É para aprender. Isso não é. Isso não, isso, Né? em vez de te ajudar, te atrapalha. Na verdade, você pode aprender, você pode, olha, até profissionalmente, né? Você Sim. pode ter uma troca de informações, de experiências. Olha, como que, doutora, como é que você faz com o cliente, né? Você faz um contrato de cara ou não? Como é que você atende? São coisas que você só vai adquirir com anos de prática, cada um no seu trabalho, você vai adquirindo prática com o seu dia a dia, né? Os atos, eu vou presidir uma audiência, como que vai ser, né? Ali você está atendendo um cliente, como que vai ser o seu processo para atender, a sua escuta. Então, são alguns detalhes que muitas vezes fazem toda a diferença na vida profissional, né? Porque assim, nós sempre vamos preferir quem vai nos acrescentar, quem vai nos enriquecer, não é verdade? É, eu, assim, como você mesmo disse, né? Eu estou nessa batalha há muito tempo, não vou parar, embora eu trabalhe também muito com a área de família e que também tem muito isso. A cliente, quando chega a mim, ela chega com as questões de família, né? Eu trabalho com a área de família há muito tempo também. E muitas vezes eu sinto algumas pegadinhas, digamos, perguntas como se eu não soubesse responder. Eu fiz que eu não estou entendendo, respondo com a maior tranquilidade, porque ainda tem aquele conceito de que o homem é o melhor. Então, por que que eu vou procurar uma advogada mulher se eu tenho um advogado homem que, por, até por causa do machismo, ele tem uma certa notoriedade, muitas vezes maior do que a mulher, que está no mercado de trabalho muitas vezes há muito mais anos do que ele, com muito mais experiência, mas é mulher. Não, você tem toda a razão. Mas, assim, é muito complicado. Não que não seja possível que a mulher vá se estabelecendo e vá crescendo. E, assim, na minha área, que é direito de família, porque eu sou titular de uma vara de família há 16 anos. E de todas as áreas que eu já trabalhei no direito, eu sempre fui civilista, sempre fui mais propensa para o direito civil. Eu acho que assim, eu não tenho dúvida que eu encontrei no direito de família o que me diz respeito. É onde eu me sinto útil, é a matéria que me encanta, e principalmente porque você consegue, em alguns casos,
Você consegue uma atuação mais célere quando você faz um acordo, quando você consegue apaziguar um conflito a partir dos pontos que as próprias partes trazem. Isso que é interessante, você estimular as pessoas a se resolverem e não você impor uma solução. Então, isso realmente me realiza. Eu acho que tem essa beleza no direito de família. Mas, Até assim, quando envolve criança, né, Luciana? sim, sim. Mas, assim, a gente tem que ver que não é sempre é bastante difícil, não é sempre eficaz. Muitas vezes você não consegue fazer um acordo, existe a maledicência, existe, enfim, vários pontos negativos. Mas, assim, tenho quase 30 anos de carreira como magistrada. Eu conheço advogadas maravilhosas, as mulheres são mais detalhistas, elas escrevem muito bem e elas são mais estudiosas, via de regra. Então, assim, é um mito você achar que uma advogada vai ser menos qualificada do que um advogado, entende? Porque, assim, para você achar isso, você teria que ter uma qualificação técnica para poder apreciar esse trabalho. Então, não existe isso. Tá? Então, assim, é intelectual o trabalho. Então, eu vou encontrar homens que vão fazer trabalhos maravilhosos nos autos, como vou Claro. encontrar mulheres. E no direito de família, que é a área em que eu estou, tem muitas mulheres trabalhando. Né? Então, aqui em São Paulo, eu diria que tem até mais mulheres do que homens trabalhando no direito de família. E mulheres maravilhosas, mulheres bem-sucedidas, mulheres competentes. Então, eu acho que assim, não tem sentido esse mito de que a mulher seria menos competente. Muito pelo contrário, a mulher tem uma dedicação quando ela se dedica. O que eu acho que assim, algumas pessoas confundem dedicação com acabam sendo passionais, mas isso é um problema individual de determinadas pessoas. Não é por aí que você vai ser uma boa advogada. Não é você sendo passional, é você sendo técnica. Né? Você pode até acreditar no seu cliente, achar que ele está sendo injustiçado e fazer tudo, mas é a vida do seu cliente, não é a sua vida. Você é uma profissional. Isso eu acho muito importante. Mas assim, eu não vejo, sinceramente, eu acho que são maravilhosas e eu vejo o trabalho delas nos autos e petições muito bem escritas, grandes advogadas. Então, assim, é um mito você dizer que a mulher vai ser uma profissional menos qualificada do que o homem. Muitas vezes ela é até mais, porque ela precisa ser muito boa para se colocar no mercado de trabalho. Ela, Né? ela já vem com a necessidade, ela já sai da faculdade, digamos assim, né? Já encontrando um mundo machista, então é claro que ela percebe que se não for através da. E tudo é baseado nisso, né? Da educação, no estudo, e o estudo diário, né? Porque a nossa legislação é uma maluquice, literalmente. É todo dia, é uma novidade, e se você. Vou dar um pequeno exemplo. Pouquíssimas pessoas assistem jornal de manhã cedo. Ah, porque eu não gosto dessa TV, ou porque eu não gosto desse jornal físico, ou porque eu não tenho tempo. Bom, eu acordo às 5 para assistir. Por quê? Porque eu me preocupo com cada modificação que surge a cada dia, cada matéria, porque não é tudo que é relevante, mas sempre tem alguma coisa relevante. E a gente tem que estar a par. Não é possível, eu não posso aceitar que uma pessoa que trabalhe no mundo jurídico ou que conviva na sociedade, até para entender os seus direitos, não entenda que o jornal é uma forma, né, de educação também, né, e de conhecimento. Uhum. Não, você está sempre se preparando, e eu acho que assim é isso. Todos nós, né? A gente precisa prestar atenção no que as pessoas falam, a gente precisa estar atenta às novidades, porque muitas vezes aquilo vai cair no seu colo. Vai chegar um cliente que vai te perguntar, ou eu vou ter um processo onde aquela questão vai surgir, né? Pode não ser a matéria específica, mas ela pode estar ali tangenciada em alguma questão de uma divisão de patrimônio, né? Então, assim, em algum momento aquilo vem.
Então, é isso. A gente tem que estar sempre procurando estudar, procurando ouvir pessoas e até pessoas de outras áreas. Eu acho que isso é bem Sim, importante, a gente não ficar restrita, né? Um profissional na área do direito, ele precisa ter tem que ser maleável, né? E ele tem que gostar de ouvir pessoas e aprender com elas. Porque no fundo é isso, a gente trabalha com pessoas e isso nunca vai poder ser substituído por nenhuma inteligência artificial, o ser humano, né? claro, sem dúvida. Bom, a gente está chegando às considerações finais, infelizmente, porque por mim eu ficava com você 2 horas, 3 horas, mas a gente faremos outras. Eu queria deixar um recado, uma mensagem. Você que é mulher, entenda que você pode encontrar uma mulher que te abrace, literalmente, onde quer que você esteja, qualquer problema que você esteja passando, em qualquer área, independente de você ser uma advogada ou não ser, você precisa, se estiver passando por um problema, procurar ajuda. Se o seu familiar não entende, procure ajuda. Não deixe de procurar. E outra coisa, a sororidade, ela só é real quando as mãos são dadas literalmente, independente de etnia, religião, idade, função, cargo, profissão, o que quer que seja. Nossa, estou sem palavras. Muito bonito o que você acabou de falar. Lindo, Ana, é isso mesmo. A diferença que a gente tem que fazer, nos colocando abertas para dar um conselho jurídico, sim, se alguém te perguntar, né? Olha, o que, que eu faço? Primeira coisa, a Ana falou com maestria. Precisa ir atrás de alguma punição, de alguma medida legal, por mais que vá doer, por mais que você tenha que enfrentar o seu medo, porque senão você nunca vai ter paz. Então, procura ajuda terapêutica. Terapia não é para maluco, terapia é para todo mundo, né? É para todo mundo que quer ter saúde, para todo mundo que tem a coragem de se ver, de se enfrentar, se desafiar para ser feliz. E a ajuda está aí de todas as formas. Sejamos nós, mulheres, então, mais abertas a essa questão. A gente pode fazer diferença, cada uma de nós, cada uma no seu universo, não precisa ser da área jurídica e não precisa ter medo, né? Assim, existe um enfrentamento, existe a dificuldade de um processo, existem várias consequências, mas se você tiver um profissional honesto, trabalhador, estudioso do seu lado, que existem muitos e existem muitas, vai dar tudo certo. Você vai fazer o que você tem que fazer para se defender, para ter mais paz na vida, né, Ana? Não tenha dúvida, porque a paz é tudo. A mulher sem paz, ela perde o prumo, ela cai na baixa autoestima e daí ela vai despencando. Enfim, é como eu te falei, as pessoas acham que a gente vive na Disney, não é bem assim, né? Não, ninguém vive na Não, e Disney eu e a gente vou dar parece um pequeno só exemplo bobinha, agora. né? A gente só É, parece, né, Ana? é só para finalizar. O homem, não estou falando mal do homem, não, porque eu tenho muitos homens aqui, aguerridos a mim, graças a Deus. Mas os homens, quando tem uma gripe ou uma enxaqueca, eles se jogam na cama. Gente, a mulher, ela tem o problema da menstruação, ela tem enxaquecas, ela tem problemas de saúde, ela toma um comprimido e ela vai trabalhar. E ela faz o serviço de casa, enfim, ela é múltipla, né? Então eu não estou diminuindo os homens, eu estou apenas narrando um fato que é real, né? Quem é que faz o parto? Quem é que carrega o bebê 9 meses? É a mulher. É ela que sente as contrações. É ela que tem a dor do parto. O homem não aguentaria, porque se ele não aguenta uma enxaqueca, imagina um parto. Ou seja, mulheres, vocês são fortes, nós somos fortes. Então, a gente não pode esquecer disso e tem direito a ser feliz, né?
tem direito a ter uma vida sem violência, sem assédio. O ambiente é ruim, vai achar outro trabalho, né? Sai, procura, tenta estudar, procura um outro caminho, procura ajuda. A gente não pode garantir que vai existir uma punição para o agressor, mas se você fez a sua parte, se você procurou auxílio jurídico, se você procurou auxílio terapêutico, você resolveu. Você fez o que É você verdade. podia. Então, assim, aquilo, o que é aquela pessoa ou a estrutura que a mantém, não te diz respeito, né? Você vai procurar fazer a sua vida de uma outra maneira, por um outro caminho, mas sem adoecer. A gente está vendo muita gente adoecida e sofrendo, e é isso que a gente não pode achar razoável, né? Não tenha dúvida. É exatamente isso. A gente, inclusive, estamos no mês da saúde, não só. Todo mundo fala, o mês da prevenção ao suicídio. Antes do suicídio, saúde mental. É. Para a gente não chegar a isso. Só para a gente terminar, a Valesca Zanello, que é uma psicóloga que faz bastante pesquisa em gênero, é uma profissional da Universidade de Brasília muito boa, escreve sobre o tema. Ela tem uma pesquisa que ela fala que as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. Isso em Sim. termos de uma pesquisa séria, quantitativa. A questão é que os métodos que os homens usam para tentar se matar são mais violentos, então eles acabam tendo, aspas, mais êxito. Por isso que você tem mais homens que morrem em virtude de suicídio, por conta da agressividade dos atos. Mas as mulheres tentam mais se matar do que os homens. Isso é o sinal de uma sociedade profundamente doente, né? Doente. Isso. Meu amor, nós estamos chegando no final. Mais uma vez, gratidão. E vamos marcar mais lives. Conte sempre comigo. Você sabe que você pode contar. E foi uma honra ter você aqui fazendo essa live para a diretoria das Mulheres OAB Barra. E mais uma vez eu agradeço o seu tempo, que eu sei que é precioso, ter dado essa oportunidade para gente. Imagina, querida, a honra foi minha, você é maravilhosa. Eu espero que a gente tenha sido útil com o nosso bate-papo, que a gente tenha orientado quem estava precisando de uma palavrinha, né? É verdade. Um beijo, minha Certamente foi querida. Até a útil, doutora. próxima. Essa está falando, certamente foi útil. Batemos aqui quase ao vivo 600 visualizações ao vivo, tá? Eu ainda não sei Uau! no total, mas... Nossa! Tá vendo? Que bom! Que coisa boa! Que nossa Bacana. mensagem tenha chegado a tanta gente. Que coisa boa! É isso que a gente quer, né, Lu? Sim, sim. Ajudar as pessoas, né? Que Sim, as mulheres sejam sim. mais felizes. Que maravilha, que maravilha. Muito feliz, muito feliz. Foi magnífico. Então vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, Tá, gente. Boa Lu? noite. Beijo, a gente se fala. Fica com Deus. Você também. Boa Boa noite. noite.